algo que deve ser constante na vida de cada crente. Imagine você estar aqui nesta igreja, você está tendo a oportunidade aqui, de você estar sentado, de você estar exaltando o nome do Senhor, de você estar sendo usado para a honra e glória do nome do Senhor, e você ter a mísera fé que é do Senhor. Pode ser dois tipos de fé, tanto a fé de não acreditar que só há Deus, que um Deus criou este mundo, e tem um propósito para cada um, tanto a outra fé, que é simplesmente crer. Os frutos do Espírito Santo, os dons espirituais, as dádivas do Espírito Santo não são recebidas de graça. Não é apenas querendo ser um crente, é você vivenciar uma vida cristã. Como que você quer ter uma vida de busca ao Senhor? Como você deseja ter autoridade de estar aqui pregando o Evangelho, de você estar aqui ministrando uma palavra aos irmãos, sendo que você não dedica um momento de fé, um momento de busca ao Senhor, seja pelo menos 5 minutos, mas não dedica. Ou até mesmo pode estar contando, mas não está crendo. Pode estar preparando aqui uma palavra, mas não crê. Pode estar aqui buscando a face do Senhor, mas na primeira tentação que aparece, já é levado pela obra do mundo. No primeiro pensamento que os demônios põem na sua cabeça, falando assim que Jesus não é real, aquilo que você está fazendo não é de valor, aquilo que você faz não vai te edificar em nada, você já é levado. Como? Irmãos, é uma vida de busca, é uma vida de procura. Para vocês terem a noção que nações israelenses, as tradições judaicas tradicionalmente de Israel, que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, afirmam que ele existiu. Nações da Mesopotâmia, do Iraque, que acreditam em outros deuses, que ao lugar da Bíblia, que no lugar da Bíblia tem o Alcorão, que no lugar da Bíblia tem uma Tanakh, que no lugar da Bíblia, nem Bíblia tem, mas tem um ídolo de pedra na sua casa. Tem a ousadia de afirmar que Deus existiu, por mais que não creem, mas ele existe. Nações que nem acreditam na existência dele. E você não tem a coragem de prevalecer no primeiro pensamento que vem na tua cabeça, de falar assim, Deus não existe, Deus não é real. Você não tem a ousadia de retrucar. Outra coisa que a fé, ela também age. A fé, ela tem um resultado. Nós vemos aqui que Abraão foi justificado pela fé. Por quê? Porque quando Deus chamou ele, quando Deus ordenou a ele para que ele fosse a outra terra que ele nem sabia da existência, quando ele fosse para Canaã, que nem havia esse nome, nem este nome havia, nem sabia para onde ia, poderia ir para o deserto, poderia ir para outro continente, poderia ir para outra nação, ele não negou. Ele não negou. A Bíblia fala que ele foi justificado pela fé, porque quando Deus ordenou a ele que ele oferecesse seu único filho como holocausto a ele não negou. Foi movido pela fé, por quê? Porque é diferente de tantos pensamentos que vinha na cabeça dele. Imagina, você ser um pai da idade, acima dos 90 anos, você já está velho, sua mulher ser estéril, você não poder dar filhos, mas Deus ainda te concede um filho, te concede uma promessa, te concede uma bênção, um milagre, e ele pediu que este milagre que ele te desse fosse oferecido vivo para ele. Imagine. Mas Abraão não negou. Abraão, por mais que estivesse nessa situação, ele não negou. Não negou porque sabia que Deus era Deus de fé, era um Deus de provisão, um Deus de promessa, que por mais que de todos esses acontecimentos, por mais dos milagres, por mais das vontades carnais, ele sabia que Deus iria prover. Nós vemos aqui que quando Abraão estava no monte agora chamado Monte, o Senhor proverá. Antes ele tinha chamado, mas no monte, o próprio filho dele perguntou, pai, o que a gente vai oferecer para o Senhor? O cutelo está aqui, o altar está aqui, o lugar está organizado,
Mas o que a gente vai oferecer para o Senhor? E Ele diz: filho, o Senhor proverá. Aleluia, Jesus. E essa palavra foi tão forte, mas tão forte. Abraão nem tinha consciência de quão forte era essa palavra, porque ele estava prestes a testemunhar o milagre de Deus. Que agora tinha a certeza, que não tinha dúvidas, que aquele seria o pai da promessa, que aquele seria o pai que iria ser, que seria o pai de grandes nações, um pai de nações incontáveis. Isso porque foi movido pela fé. Tudo isso pela fé. Não é brincadeira. A gente não está aqui simplesmente por estar só um culto. Isso aqui não é simplesmente um culto. Isso daqui é um momento que estamos dedicando a um Deus que é tão grandioso quanto nós. Mas para termos a oportunidade, para nós termos simplesmente a dignidade de estarmos aqui exaltando o nome do Senhor, é necessário ter fé. Como que você quer estar cantando aqui no coral da igreja, sendo que você não tem fé? Está dando aqui uma palavra, mas você não tem fé. Pregando aqui a palavra e não tem fé. É base, é princípio. É princípio. Outra coisa, assim como já foi citado, a fé, ela age por nós. As obras, elas não geram fé, mas a fé, ela gera obras. Se a fé, que assim dizemos fé, não está valendo de nada, você pode estar aqui na igreja cantando, mas fora daqui está xingando, fora daqui está se prostituindo, fora daqui está idolatrando. Às vezes idolatrando nós nem imaginamos. Pensamos que idolatria é apenas servir outros deuses, mas não é. Também é por outra coisa acima. É você trocar o seu momento de devocional sendo pelo menos 10 minutos. Você trocar para ficar nessa tela, nesse celular. Não digo isso apenas para os irmãos, porque eu também passo por isso. Mas é renúncia. É renúncia. Deus nunca nos chamou para termos uma vida. Deus nunca nos chamou para termos uma vida assim fácil. Não. A princípio é fácil, mas é um desafio também. Porque não estamos aqui simplesmente para por estarmos. Porque aqui estamos tendo a oportunidade de adorar a Deus, ler a palavra de um Deus que é maior do que nós. Deus que, por mais que tenhamos tentações, mas nós temos um Deus. Por mais que tenhamos perseguições, mas temos um Deus. Por mais que nós temos provações, mas nós temos um Deus. Esta é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Como assim? Você não tem coragem de dedicar 10 minutos ao Senhor. Mas se duvidar, tira 10 horas do seu dia apenas fazendo qualquer outra coisa. Seja saindo para algum lugar, seja mexendo no celular.